Graças a Deus. Então, página 55, acerca do poder. Vou fazer uma breve leitura e a gente vai se guiando ali pelos tópicos. Vai discutindo cada tópico desse e vai avançando na matéria. Sobre o poder, ele diz o seguinte: poder é a finalidade suprema de todas as pessoas vocacionadas para cargo diretivo, pois ele proporciona coisas como primazia, mordomia, fama, dinheiro, prazeres, etc. Portanto, é uma verdadeira tentação. Desejar o poder não incorre em nenhum pecado, mas abusar dele sim. Conforme a primeira carta de Paulo a Timóteo 3:1, Paulo declara: se alguém aspira ao episcopado, a liderança, excelente obra deseja. O termo episcopado vem do grego episcopos, significa bispo, isto é, supervisor, superintendente. Até onde é o poder de quem exercer essa função em termos do Novo Testamento, não há um consenso geral, mas isso não é relevante no presente estudo. O que importa saber é que quem exercia essa função possuía um elevado poder diretivo, e segundo Paulo, quem o desejava estava desejando uma função excelente. Logo então, desejar cargos de mando no governo eclesiástico não implica em nenhuma falta diante de Deus. A questão não reside no simples desejo, mas na finalidade do desejo. Para quê? Então a questão não é querer. O pecado não está em querer ter a liderança, assumir a liderança. O pecado está no mau uso que se faz dela. Então, querer o poder só por vaidade incorre sim em pecado. Então aí para uma autopromoção, tá certo? Para alimentar o seu próprio ego. Com relação ao episcopado, ou ao cargo de bispo, só um pequeno parêntese aqui. Por exemplo, Paulo era missionário, Paulo era apóstolo. Então, apóstolo porque Paulo era fundador de igrejas, Paulo plantava igrejas. Então, Paulo era apóstolo, plantava igrejas e ele não ficava fixo em determinado local, ele ficava ali até a igreja engrenar na obra de Deus, então ele partia dali para outra missão e deixava ali no local presbíteros e pastor para poder administrar a obra, e estes constituíam diáconos, tá certo? Para o serviço na igreja local. E aí quando Paulo partia, Paulo tinha pessoas de confiança para supervisionar essas igrejas que foram por ele plantadas, que estão sendo geridas pelo presbitério e o pastorado local nessas igrejas. Quem eram os supervisores? O episcopos. Quem eram episcopos, por exemplo, na situação de Paulo? Timóteo, por exemplo, era um bispo, porque ele fazia o trabalho de supervisão. Paulo enviava Timóteo como seu representante para observar o andamento da obra de Deus. Então ele ia com a autoridade do apóstolo, e ele então poderia interferir em algumas situações, poderia corrigir erros, poderia melhorar a gestão. Então ele tinha essa incumbência, tinha esse cargo, Mesmo que Timóteo tivesse essa honra de ser um supervisor, de ser um bispo, por outro lado, Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, faz ele se lembrar do seu chamado, do seu ministério, e coloca dessa seguinte maneira, fala: olha, o ministério que recebestes pela imposição das mãos dos presbíteros. Então veja como o equilíbrio na obra de Deus é interessante. Não existe na mentalidade cristã, autêntica, bíblica, não existe essa questão desse afastamento de um cargo para com o outro. Não, porque eu sou presbítero, eu sou maior do que o diácono. Eu sou pastor, sou maior que o presbítero. Eu sou evangelista, sou maior que o presbítero, Sou missionário, sou maior que todos eles. Esse afastamento, esse degrau, essa superioridade, essa supremacia, ela é muito decorrente da vaidade humana, porque na prática, mesmo Timóteo sendo supervisor dos presbíteros e pastores, sendo um bispo, ele foi consagrado com a imposição de mão deles. Eles que impuseram a mão e oraram para conferir a ele essa incumbência, esse trabalho. Então você vê que existe uma harmonia, existe um equilíbrio. Toda função que é dada, toda autoridade que é conferida, ela é dada para o bem dos demais.
Então todo um dom recebido, todo um talento que é desempenhado, tá certo? Toda autoridade que é comunicada, ela é sempre visando o aproveitamento na obra de Deus, visando o benefício daqueles que vão receber aquele trabalho. É pastor, mas você é pastor não porque você é grande, você é pastor porque você foi escolhido por Deus para pastorear o rebanho de Cristo, que não é seu, é de Cristo. Você é diácono não é porque você é pequeno, você é diácono porque Cristo proporcionou a você a oportunidade de servir como diácono. Então sempre essa ótica na qual Cristo é o cabeça, todos nós fazemos parte do corpo, independentemente do membro que sejamos, mas somos importantes dentro da nossa função. E aí tem algumas funções que demandam mais complexidade, outras menos complexidade. Aí vai da aptidão e vai dos talentos. Então tem pessoas que têm mais talentos, podem, por exemplo, pregar para uma multidão, numa conferência internacional, porque ele tem talento para isso. Outros não têm tanto talento, mas ele tem talento suficiente para servir a Deus, para administrar um pequeno grupo, para liderar um pequeno grupo. Então você tem uma questão de talentos, e Cristo emprega o talento para ser usado, utilizado na obra e assim gerar os resultados esperados. Toda a questão é aptidões e talento, mas não existe essa questão de superioridade. O desejo de dominar é um atributo ou um instinto que Deus deu ao ser humano. Ele foi criado com esse atributo. No texto de Gênesis 1:28, lemos: dominar sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Com o despertar do pecado no homem, todos os seus atributos foram diametralmente pervertidos, inclusive a capacidade de dominar. Além do uso indevido dos atributos, também houve desvio de finalidade no uso daqueles. Não é mais para o bem deles, mas é para usurpar deles. O homem foi colocado para gerir, para administrar, para que tudo funcione. Mas o homem, distorcido pelo pecado, ele começa agora a usurpar, tá certo? E destruir as coisas, fazer um uso desequilibrado, fazendo mau uso. E aí é aí onde se manifesta o pecado. Aquilo que Deus deu para ser simplesmente usado passou a ser abusado. O abuso do poder se tornou um dos principais geradores de diversos tipos de maldades na raça humana. Desde os tempos pré-históricos, os mais fracos sempre foram tiranizados pelos poderosos. O dístico, quem pode mais chora menos, sempre esteve na ordem do dia. Implacáveis conquistadores, como por exemplo Alexandre o Grande, Átila, Gengis Khan, Adolf Hitler, aterrorizaram, esqueceu de citar aqui Mao Tse Tung, Stalin, tá certo? Pol Pot, diversos outros que causaram um verdadeiro terror no mundo. Aterrorizaram e destruíram tribos e cidades inteiras, assassinando homens, mulheres e crianças impiedosamente, apenas para satisfazer sua sede de mais terra e mais poder. Outro exemplo muito conhecido é o trabalho escravo, que desde os tempos mais remotos impôs todo tipo de miséria e sofrimentos para os mais fracos. O pior de tudo isso é que a maioria desses tiranos agia em nome de Deus, dos deuses ou da religião. Gengis Khan, por exemplo, dizia que era o castigo ou o flagelo de Deus. Ele chamava-se mesmo de flagelo de Deus. Esse aí eu devia apresentar no último. Exatamente, aí já podemos atualizar a apostila. Tem aí Vladimir Putin, que enxerga o mundo na ótica ainda da União Soviética, quer estender seu domínio territorial lá, né? Antigamente, nos tempos da Inquisição Católica, os dominadores da igreja sentenciavam à morte aqueles que julgavam que deveriam morrer. Hoje, em pleno século XXI, muitos dirigentes eclesiásticos continuam matando. Não matam mais fisicamente, mas matam moralmente e espiritualmente. Vou parar aqui que cheguei a um ponto importante que eu já estava pensando em desenvolver. E aí, com essa fala dele, foi muito interessante. Veja, ele cita aqui grandes ditadores da história: Gengis Khan, Átila, Alexandre, e a gente pode citar até outros, né? E qual é, essencialmente, a diferença destes para outros que, vez ou outra, conseguem tomar certa quantidade de poder e usam isso em benefício próprio, tá ok? Para seu próprio deleite, para satisfazer seu próprio ego. A diferença entre esses grandes líderes militares
e certos pequenos líderes que surgem nas congregações e que querem se valer de certo poder de influência para manter cativas as pessoas, para usufruir delas e para dominar sobre elas. A diferença entre um e outros é somente uma questão de oportunidade. Porque você tem um Gengis Khan, você tem você tem um Alexandre o Grande, você tem esses caras que tiveram junto a si um importante aparato militar, que tiveram junto a si, junto a si um grande contingente populacional, um grande acúmulo de recursos, e com isso eles conseguiram mobilizar tropas e conseguiram invadir outras nações, dominá-las, usufruir delas em questão de recursos e em questão de vidas humanas. Mataram, assassinaram inúmeras pessoas, tá certo? Porque para eles era apenas um obstáculo ao propósito que eles tinham de chegar ao poder. Conseguiram expandir seu domínio sobre vastas regiões e conseguiram até manter esse domínio durante muitos tempos. E aí você olha para esses grandes conquistadores e na verdade você pode ver reflexos deles dentro de certas congregações. A diferença entre outros é a quantidade de poder, é a quantidade de oportunidade. Mas tem pessoas tão psicopatas, tem pessoas tão sanguinárias quanto eles. E é muitas das vezes isso que a gente não se percebe, porque você reflete no outro muito daquilo que você acredita acerca de si mesmo. Então você pensa, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que pensa, que quer o bem para o próximo. Então você acaba refletindo no outro as suas características. Você olha para o outro dessa maneira. Você fica buscando o bem nas pessoas. Por quê? Porque você pensa o bem acerca delas. Então quando você assim faz, você acaba se auto-iludindo. Você acaba se auto-enganando. E abrindo a guarda, abrindo as proteções para o uso, para o abuso de certas pessoas que têm um comportamento semelhante a esses dominadores, a essas personagens sanguinárias, e que só não fazem aquilo que eles fizeram porque não têm acesso a tanto poder, mas têm as mesmas características. Querem dominar sobre o outro, se valendo do quê? De um cargo. E aí, porque ele tem determinado cargo, ele acha que isso põe acima dos outros, que ele não precisa consultar, por exemplo, que ele não precisa dialogar, que ele não precisa negociar, como se automaticamente as pessoas estivessem sujeitas a ela, tá certo? Por quê? Porque ele está ocupando determinado cargo, ele se vale disso como veículo de dominação. E aí a gente recorda as aulas de liderança cristã. Você tem diversos tipos de liderança. Você tem a liderança autocrática, por exemplo, e a liderança coercitiva. Na liderança autocrática, que diz respeito a uma pessoa que faz tudo por si mesma, sem consultar, você tem certas características de líderes que você vê surgindo hoje. Pessoas que encaram os outros como números. São pessoas que ele vai manobrar, vai manipular os seus interesses. E ele se comporta para com elas como se elas tivessem que se conscientizar da obrigação de obedecê-lo em quaisquer circunstâncias. Isso é um grande risco, isso é um grande perigo. Então tinha o autocrático que toma decisões sem consultar ninguém, e tinha o coercitivo. E o coercitivo é um passo além do autocrático, porque além dele tomar decisões da cabeça dele, sem consultar ninguém e achar que todo mundo tem que concordar, o coercitivo obriga as pessoas a concordarem. E aí ele vai adotar alguns meios para isso. Por exemplo, manter as pessoas num cativeiro mental. Então criar todo um terrorismo psicológico, um terrorismo espiritual, porque eu sou um ungido, porque eu sou um enviado, porque eu sou um escolhido, porque Deus falou comigo, porque Deus me levantou, e todos aqueles que se colocarem contra mim sentirão o peso da mão de Deus. Pronto, aí você fez um cativeiro mental. Muitas pessoas que estão suscetíveis, estão frágeis, vão se deixar levar por essa lorota, vão se deixar levar por essa conversa. E aí tudo que a pessoa exigir, mesmo que cause dano àquela pessoa que vai obedecer às ordens, ela vai fazer. Por quê? Porque se ela não fizer, Deus vai se voltar contra ela, porque ela desobedeceu o ungido de Deus.
desobedeceu o escolhido, o enviado ou a enviada. Então nós temos aí uma situação de domínio, uma situação de apropriação indevida do poder. Existe poder, Deus dá poder, Deus dá autoridade, mas Deus dá autoridade sempre visando o bem do próximo e nunca um estabelecimento de uma dominação sobre ele. Nós temos alguns paralelos para traçar. João escreve a terceira carta dele, acho que é a segunda carta de João. Ele escreve a Gaio falando acerca de um tal de Diótrefes. O que esse Diótrefes fez que preocupou o apóstolo João? Ele se apoderou de uma igreja, ele dominou uma igreja, uma congregação, e as pessoas que eram enviadas pelo apóstolo eram rejeitadas, eram recusadas por Diótrefes. Ele simplesmente não os recebia, ele se apropriou, ele dominou, como se aquela igreja pertencesse a ele. E quando você vê uma situação dessa, você vê um reflexo nos dias de hoje. João, em pessoa, se viu agora na obrigação de tratar com ele, de repreendê-lo, de chamá-lo de volta à razão, ou até de excluí-lo. Por quê? Porque a igreja não lhe pertence. A igreja, ela não é deste ou desta, mesmo que sejam eles os fundadores daquela obra, daquele lugar. A igreja não é fundada em cima da palavra de A, nem de B, nem de C. Ela é fundada em cima da palavra de Deus. Então as pessoas que são salvas na pessoa bendita de Cristo. Então aqueles que são colocados como gestores, eles estão administrando um rebanho alheio. E tem que se lembrar que ele é uma ovelha entre ovelhas. Ele também é uma ovelha de Cristo, colocada como gestora daquele rebanho que pertence ao seu Senhor, que pertence a Cristo. E aí, outro paralelo que eu quero traçar é entre o pastor e o mercenário. O pastor tem um envolvimento pessoal com o que está fazendo. Ele se comprometeu, tá certo? Pessoalmente com o bem-estar daquelas ovelhas. O mercenário não está comprometido com as ovelhas. O mercenário está comprometido com o lucro. Então, tudo que ele visa é o lucro. Se ele alcançou o lucro, esse era o resultado final. Uma vez que você alcançou o resultado final, todas as outras situações são periféricas. Ah, mas a ovelha caiu no buraco. Ah, mas o lobo comeu uma. Não me importa. Ah, mas estão com frio. Não me interessa. Ah, estão com fome. Estou nem aí. Por quê? Ele visa o lucro. Se ele alcançou o lucro dele, aquela margem que ele combinou, todo o resto que acontecer não importa, porque a ovelha não é dele, o rebanho não é dele, o rebanho é de outro. Então tem muitas pessoas que estão lidando com o poder nessa perspectiva, e Cristo os chama de mercenários, que recebem poder, recebem autoridade para usar para o bem da igreja, mas visam somente aquilo que eles podem tirar da igreja. E Cristo chama de mercenários. E Cristo não tem nenhum compromisso com essas pessoas. Pode falar. Júnior, no céu também não tem essa hierarquia de poder entre os anjos? Se você for ver lá sobre a briga do diabo com pegar o corpo de Moisés, veio um anjo. Aí toda hierarquia tem um porquê. E o porquê da hierarquia é a ordem. Não é a supremacia. Não é porque um anjo é melhor que o outro, mas porque Deus estabeleceu uma ordem. Este cuida disso, aquele cuida daquilo. Com uma ordem, com mais poder. Isso, Então Deus deu mais poder àquele, por exemplo, na situação de Miguel. Miguel é enviado para combater as hostes que bloqueavam a passagem de Gabriel. Então você vê que existem hierarquias e existem funções. Então não é dada a Gabriel a função que é dada a Miguel. Miguel, por outro lado, não faz aquilo que Gabriel faz. Quando vê as grandes comunicações, você vê Gabriel envolvido. Quando você vê esse combate no mundo espiritual, você vê Miguel envolvido. Então existe hierarquia e existe delegações. Então é delegado isso àquele, é delegado isso ao outro. Aí você tem os anjos trono, que estão em torno de Deus, que fazem o trono de Deus, os querubins. E existe os anjos Saraf, que é fogo queimador. Então aqueles anjos estão ligados direto à glória de Deus, que estão adorando diretamente a Deus, que são os serafins. Então tem 6 asas, inclusive, conforme Isaías viu. Então cada um tem a sua
seu nível hierárquico e a função que lhe foi atribuída. Então é nessa questão, na questão de Deus ordenar, que deu mais poder a esse, que esse aqui talvez não tenha tanto. Por quê? Porque esse aqui tem uma função, comunicação, comunica mensagens. Esse aqui tem outra função, ele combate as hostes. E o anjo da morte também. Exatamente. Que aí na sexta carta do selo lá. Verdade. Que aí cumpre esse propósito, né, essa ordenança, né, de que todo aquele, conforme é dito, todo aquele que pecar morrerá. Então você tem essa designação também, essa função. Agora eu tenho uma dúvida sobre Jesus, Pai e Espírito Santo. Sim. A Bíblia diz que você pode... Não existe patamares maiores. O que existe é o seguinte, é uma questão também de função. Então, dentro do propósito salvífico, você tem a seguinte dinâmica: quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha nessa área do convencimento. Quem determinou o plano de salvação foi o Pai. Quem executou o plano de salvação foi o Filho. E quem aplica esse plano de salvação por meio do convencimento é o Espírito. Então, quando você blasfema contra o Espírito Santo, você está fechando qualquer possibilidade de convencimento. Então, você jogou fora todo o processo salvífico. Por quê? Porque você atentou contra aquele que te convence do pecado. Então, se você fechar as portas ao Espírito, por isso que diz: quando ouvides a voz de Deus, não resistais ao Espírito. Se você resistir ao Espírito Santo, nada vai acontecer. O sangue de Cristo não vai ser aplicado, tudo aquilo que Deus determinou não vai se cumprir em você. Por quê? Porque você resistiu ao Espírito. Então, o Espírito que trabalha nessa área do convencimento. Olha, ali a gente tem, o poder é um terreno fértil onde nasce a soberba. Então é disso que estamos falando. O poder tem um propósito, o poder tem um objetivo. O poder pelo poder, aí onde leva a arrogância. Por que você quer ser um pastor? Por que você quer ser um presbítero? Por que você quer ser um evangelista? Por que você quer ser o presidente da convenção geral das Assembleias de Deus? Porque é bonito? Porque tem um cartão corporativo? Não sei se tem. Tem, Zaqueu? Cartão corporativo? De quem? Dos presidentes da mesa? Só o cartão de débito. Ah, só deve? Tá certo. Então, qual é o propósito? É para sentar no púlpito? É para isso que você acha bonito, para sentar no púlpito? Então, quando você começa a analisar essas coisas, você tem que entender qual é o propósito, qual é o objetivo. Ah, eu quero chegar a esse cargo porque eu quero servir como presbítero. E o que um presbítero faz? Né? Aí pergunta para os presbíteros, né? Mas a gente pode, biblicamente falando, os presbíteros são os grandes ensinadores da igreja. São aquelas pessoas que estão ao lado do pastor, trazendo aconselhamento, ensino, tá certo? Conduzindo o rebanho de Deus, juntamente com os pastores. Aos pastores delegam funções aos presbíteros, conduzem o culto, a liturgia do culto. Então, se você não tiver esse propósito, o seu desejo não é legítimo. Não é legítimo. Você quer chegar ao presbitério, mas não pelos motivos certos. E aí, quando você entra nessa demanda, você vai fazer o que for para chegar lá. E aí você vai cumprir na sua vida a lógica maquiavélica. Os fins justificam os meios. Aí, para chegar até a finalidade, que é o presbitério, por quê? Só porque você quer aquela honra. Só porque você quer aquela colocação hierárquica. Porque você quer dar ordem nas pessoas. Você não tem um propósito legítimo. E aí você vai fazer o quê? Vai bajular um, vai bajular outro, vai fazer aqui, vai criticar ali, vai derrubar vai puxar o tapete de um, puxar o tapete de outro. Para quê? Para que você fique no foco e então você chegue até aonde você pretendia chegar. Para alimentar seu próprio ego. É aí de onde vem a destruição. Então, o poder pelo poder. Então, isso acontece constantemente, infelizmente. Isso acontece e isso causa grandes prejuízos. É aí onde você tem o terreno fértil onde nasce a soberba. Por quê? Poder pelo poder. Sem um propósito, sem um objetivo legítimo. Paulo fez uso do poder que tinha em algumas ocasiões. Por exemplo, quando questionam o apostolado dele, ele na carta de Coríntios fala: pode ser que para ninguém eu seja apóstolo, mas para vós eu sou. Porque vocês são, eu gerei vocês como igreja, né?
vocês são fruto, né, do meu sofrimento, do meu padecimento. Então, Paulo, ele faz uso de sua autoridade com que propósito? Para o bem da igreja, para combater aqueles que queriam dominar a igreja de Corinto e queriam usufruir dela para o seu próprio benefício. Como Paulo fala, cada um cuida do que é seu, mas ninguém daquilo que é de Cristo. Então era esses que Paulo combatia. Muitos pregam por inveja, tá certo? E aí você tem essas situações recorrentes já na época de Paulo, que ele seu ego. E aí eu digo para você, até o menor dos cargos de liderança, sei lá, liderança do que? Liderança, o coordenador dos faxineiros. Se ele tiver essa mentalidade do poder pelo poder, ele vai se utilizar disso para pisar em alguém. Vai se utilizar disso para tentar humilhar alguém, para tentar rebaixar alguém, colocar alguém para baixo. Por quê? A mentalidade. Mesmo que seja um pouquinho de poder, mas se é poder pelo poder, ele vai embarcar nessa mentalidade do ego. O poder é insaciável. O governo da igreja, o poder só deve ser entregue a quem é servidor. E aí Cristo, a gente voltando em Deus cristão também, o líder servidor, e o maior exemplo do líder servidor é Cristo. E Cristo foi aquele que pegou uma bacia, um pano e lavou os pés dos discípulos. E no final ele disse: vocês entenderam isso que eu fiz aqui? Eu entre vós sou o quê? Senhor. Sou o Senhor, sou o mestre, sou o rabi, sou o Messias, sou o filho de Deus. Mas eu tomei a bacia, o pano e lavei o pé de vocês. E aí? Qual o problema? Pedro não queria, porque isso é função de escravo. Aí Cristo disse: aquele que não deixar que eu lave o seu pé não tem parte comigo. Ou você entra no meu plano, ou você aceita o meu projeto da forma como eu estou colocando, ou fora. Com Cristo é assim. Ou você aceita, por quê? Porque Ele é Senhor. Ou você aceita as coisas como eu estou colocando, que eu cuide de você, que eu oriente, que eu instrua você, ou fora. Ou você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: então lava minha cabeça, meus braços. Ele falou: não, quem está limpo só basta lavar o pé. Por quê? Compromisso com o que Cristo está ensinando.
Ah, mas o pastor tal não faz assim. Ah, mas o líder não age assim. Ah, mas a presidência não age assim. Eu não quero nem saber. Eu quero saber quem é o nosso referencial. Nosso referencial é Cristo. Se o nosso referencial é Cristo, o referencial de líder de Cristo é líder e servidor. O líder e servidor é o líder que ele faz uso do poder para o bem dos outros, para o bem dos demais, para o bem do próximo. Então Deus pode te elevar e te colocar numa posição de muita autoridade e colocar muitas pessoas para você cuidar, mas com o propósito de que você sirva a elas. Assim como Cristo disse, quem quiser ser o maior, seja o servo. Então esse é o maior diante de Deus, é o líder servidor. Quando você incorpora para você essa mentalidade, aonde quer que vocês vão parar, e a igreja que vocês vão congregar, vocês vão pensar dessa maneira, vocês vão agir dessa maneira, a partir da ótica do líder servidor. Então, líder servidor, o poder deve ser entregue ao líder servidor, o poder só deve ser entregue aos mansos. Inclusive, quando eu vi isso aqui, eu achei interessante. Uma vez eu vi concurso de policial, né, para Academia do Barro Branco, e eu comentei, eu falei assim, nossa, o cara para ser policial deve ser assim, o cara nervosão, né, o cara invocado, sangue nos olhos. E eu vi uma vez numa palestra um comandante falando, não é esse tipo de gente que a gente busca. A gente busca pessoas tranquilas, equilibradas, mansas. Por quê? Porque ele vai ter poder nas mãos. Que poder? Poder de fogo. Vai ter uma arma, ele vai carregar uma arma. Ele vai ter o poder da autoridade, ele tem fé pública, ele tem uma farda, tá certo? Então ele é o braço armado do Estado. Você não pode pegar tanto poder e dar na mão de uma pessoa estourada, uma pessoa desequilibrada, porque ela vai causar vários problemas, vai fazer várias injustiças. Você tem que entregar esse poder na mão de uma pessoa mansa. E aí, cumpre-se aquilo que Cristo disse: os mansos herdarão a terra. De fato, aqueles que são mansos, aqueles que refletem sobre suas ações, aqueles que pensam duas vezes, né? Aqueles que aplacam a sua ira, são esses que conseguem superar problemas, situações, contornar situações críticas, situações difíceis, e conseguem vencer obstáculos. Agora, pessoas que são inconsequentes, são explosivas, elas rapidamente tomam decisões incoerentes que causam prejuízo, que vai prolongar e vai afetar não somente ela, mas aquele que estiver em volta. Então você vê, nesse tipo de pessoas, há sempre um grande risco.